Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco essa manhã. Estou aqui, vim trazer para os irmãos uma mensagem da parte de Deus que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 1, meus irmãos, até o versículo 30, que fala sobre a história dos dois jovens que foram lançados na fornalha de fogo. Vou ler para os irmãos essa mensagem da parte de Deus. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Depois que a estátua foi construída, meus irmãos, ele saiu convidando todos os aliados dele para adorar aquela estátua, que significava o Deus dele. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas. Povo de todas as nações, meus irmãos, vocês prestem atenção. Tinham que adorar aquela estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quando ouvires o som das trombetas, das flautas, das citaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Meus irmãos, o rei Nabucodonosor deu essa ordem, um decreto assinado por ele. E todos que viessem e não o adorassem eram lançados na fornalha de fogo. Mas 3 homens, 3 hebreus, amigos de Daniel, não adoraram aquela imagem, aquela estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer, o Deus dele. Vou ler para vocês dar continuidade. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Todos, meus irmãos, adoraram. Todos que foram se prostraram e adoraram aquela imagem. Esqueceram que existe só um Deus que é digno e merecedor de ser adorado. Eles esqueceram, mas 3 jovens
chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, não foram adorar o Deus deles. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor, aleluia, pois como administradores da província da Babilônia, alguns judeus, esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Veja só, meus irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego já tinha os acusadores deles ali naquele lugar para acusar eles, para ver eles ser jogados na fornalha de fogo para morrer. Eles acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Sadraque, Mesaque e Abednego. Na meu entendimento, meus irmãos, ele diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel pediu que eu te desse a vocês posições na província, e eu dei a vocês, e vocês não me adoram, e não me respeitam, e nem adoram o meu Deus, e nem a estátua que eu mandei fazer. Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar, senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Meus irmãos, veja só que arrogância e que ironia do rei Nabucodonosor. Forçar os três jovens a adorar o Deus dele, como ele forçou todos os convidados que eles convidou, os aliados dele, para adorar o Deus dele e aquela estátua dele que ele mandou construir. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos,
quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. Tá vendo, meus irmãos? 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, com a fé inabalável. Uma fé, meus irmãos, inabalável. E essa fé é um exemplo de vida nos tempos de hoje, para mim e para vocês, quando assistirem esse vídeo. Nos tempos de hoje, o que é que os jovens que buscam a presença de Deus, que o aceitaram Jesus como o único salvador pessoal da vida deles, voltam atrás, abandonam sua fé, até mesmo nas provações, abandonam a fé, até mesmo nas dificuldades dessa vida, abandonam a fé. E tem em Jesus. Vou dar continuidade para vocês entenderem. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestamos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Essas palavras, meus irmãos, não foram um deboche, não, que Sadraque e Mesaque disseram para o rei Nabucodonosor. Foi a certeza, a firmeza, a fé inabalável que eles tiveram naquele momento ali, na presença do rei. Eles não temeram Nabucodonosor. Obedeceram ao Deus vivo. Eles disseram, mesmo que o nosso Deus, Nabucodonosor, não nos livre da fornalha de fogo, a gente não vamos adorar o seu Deus, não. Porque nós sabemos que digno de adoração é o nosso Deus verdadeiro, que é vivo para sempre. Mas tu não, rei. Tu não vai viver para sempre, não. Tu não merece adoração alguma, nem o teu Deus. Porque essa estátua que tu fez, Nabucodonosor, em pé, mas não anda, em mãos, mas não apalpa, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. E o nosso Deus, Nabucodonosor, ó rei, tem pé e anda, tem mãos para que nos possa salvar. A mão dele não está encolhida não, ó rei. Os ouvidos dele, ó rei Nabucodonosor, não está tapado não. Não está gravado não, ó rei, para que não nos possa ouvir. Por isso que eles disseram essas palavras para o rei Nabucodonosor. Dá continuidade, meu irmão, para vocês entenderem o tamanho da fé desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva. Mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha, aonde a ordem do rei tinha sido cumprida. E a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados
e jogaram os 3 jovens lá dentro. Meus irmãos, vocês prestem atenção no que eu estou falando, pregando para vocês, que o fogo da fornalha queimou aqueles homens que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e jogaram lá dentro da fornalha. Vocês prestem atenção que Deus já vai dando o livramento a eles dentro da fornalha, antes de ser jogado dentro da fornalha. Deus já vai dando o livramento a eles. Dá continuidade para vocês verem. E amarrados Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4 homem parece um anjo. Tá vendo, meus irmãos? Pela fé inabalável que eles tiveram naquele momento, rejeitaram a ordem do rei Nabucodonosor, não adoraram o seu Deus, nem a estátua que ele fez. Meus irmãos, Deus enviou o anjo. Lá dentro o anjo lhes amarrou as mãos dos 3 e passeou com os 3 lá dentro. No meu entendimento, meus irmãos, eles estavam passeando e conversando com eles. E o anjo dizia para eles: vocês pertencem, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês pertencem ao meu Pai, ao meu Deus, porque esse anjo que estava lá dentro passeando era o próprio Jesus Cristo, meu irmão. Era o próprio Miguel, o arcanjo Miguel, o Filho de Deus Altíssimo. Foi quem estava lá, quem salvou eles. Deu o livramento. Vocês pertencem ao meu Pai. Vocês pertencem a Deus, o meu Pai. Vou dar o livramento a vocês. Eu vim salvar vocês. E Deus, meus irmãos, está pronto para nos salvar de qualquer situação. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Vocês estão vendo, meus irmãos? É que ele diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. Meus irmãos, que fé inabalável! Que fé inabalável desses 3 jovens. O fogo não queimou nem os cabelos dele, nem as vestes, nem saíram com cheiro de fumaça. Por quê, meus irmãos?
Eu nunca vi fogo queimar fogo. Eu nunca vi, meus irmãos, uma faísca queimar um fogo verdadeiro. Deus é fogo, meus irmãos. Deus é fogo consumidor. Fogo verdadeiro. O rei gritou, e o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Está vendo, meus irmãos? Naquele tempo lá, naquele momento, eles escolheram morrer. Nós preferimos morrer, Nabucodonosor. Ó rei, nós três, rei, preferimos morrer, mas jamais adoraremos o seu Deus e nem a sua estátua. Jamais nós se prostraremos ao seu Deus e nem a sua estátua. Jamais. Isso é que é fé, meus irmãos. Essa é que é uma fé inabalável. É um exemplo de vida. Aqueles três homens foi um exemplo de vida para nós nos tempos de hoje. Por isso, ordenou que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja cortada em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Meus irmãos, vocês estão vendo? Que até mesmo o rei Nabucodonosor, ele, meus irmãos, naquele momento, ele mudou até o decreto. Ele recuperou até a consciência. Até a consciência, meus irmãos, eles recuperaram. Em nome de Jesus. Meus irmãos, naquele momento ele muda. Ele muda o decreto. Todos agora têm que adorar o Deus verdadeiro. Todos têm que adorar o Deus verdadeiro que salva e liberta. Por causa de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A fé deles, meus irmãos, foi inabalável. Inabalável, não temeram não. Eles não temeram o mal, o que poderia acontecer com eles, não. Eles foram lançados na fornalha de fogo. E o anjo foi lá, passeou com eles lá dentro da fornalha. E não deixou que o fogo os consumisse, não. Então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia, meus irmãos. Para vocês entenderem mais direito, meus irmãos, eu vou falar para vocês que antes que Sadraque, Mesaque e Abidnego tivesse recebido esse cargo importante na província da Babilônia, que o rei Nabucodonosor deu a ele, o rei Nabucodonosor já tinha dado cargos a eles,
por causa que Daniel, o profeta Daniel, tinha pedido a ele: ó rei Nabucodonosor, tenho 3 amigos fiel, importantes, capacitados, dignos de qualquer um cargo. Dá a eles, chama eles e nomeia eles a cargos na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor chamou e os deu a eles. Mas somente o apóstolo, o profeta Daniel ficou com um cargo no seu palácio. Somente Daniel. Depois que Daniel revelou o sonho para ele, que ele tinha sonhado. Presenteado Daniel. Aí Daniel pediu a ele que nomeasse os 3. Por isso que o rei Nabucodonosor naquele momento disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não adoram nem o meu Deus e nem a estátua que eu fiz? Agora quem é o Deus de vocês que vai salvá-los? Quero ver quem é, qual é o seu Deus que vai salvá-los. Porque fiz tudo por vocês e vocês não me respeitam, não me reverencia e nem adoram o meu Deus e nem a estátua que eu fiz. Agora quero ver se o seu Deus vai salvar vocês da fornalha de fogo. Meus irmãos, sem dó, sem piedade, sem misericórdia, o rei Nabucodonosor mandou jogá-los. Os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens, novos, meus irmãos, novos, não eram velhos não, eram novos, mas naquele momento ali eles rejeitaram, os 3 rejeitaram a sua própria vida, os 3 rejeitaram para adorar somente o Deus verdadeiro, que merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, que essa palavra de reflexão entre na mente de vocês, porque na minha mente já está, na minha mente. Eu não posso negar a minha fé, nem abandonar o meu Deus, o único Deus verdadeiro. Porque, meus irmãos, vou dizer para vocês que muitos estão iludidos nesse mundo, enganados. Muitos estão adorando o Padre Cício, a estátua dele, a estátua da Nossa Senhora que eles falam, estão adorando. Sabem vocês que essas estátuas têm pé, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, não pode salvar ninguém. Ninguém, meus irmãos. Estão todos iludidos, enganados nessa crença, nessa fé. A gente sabemos de todas essas coisas, mas o Evangelho está sendo prego. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo pregado para todos. E eles conhecem, eles sabem que Jesus veio para salvar. Então, meus irmãos, que a paz de Deus e o amor de Deus por nós e a paz de Jesus, como ele falou, eu vos dou a minha paz. Antes dele subir para o Pai, meus irmãos, ele disse,
Eu vos dou a minha paz, mas não dou a minha paz como o mundo dá. Porque o mundo dá a paz por um momento, por um instante, por um segundo. Mas a paz que Jesus está falando, que Ele dá, eu dou a minha paz. A minha paz que eu dou a vocês é para sempre. É para sempre a minha paz. Então, meus irmãos, que essa paz que Jesus nos deu dure no meu coração para sempre e nos de vocês que assistirem esse vídeo. Fica com Deus, povo de Deus, filhos de Deus. Fica com Deus e com Jesus. Amém.